Que bom estarmos aqui nessa noite. Que bom consagrarmos a Deus os primeiros frutos da nossa vida, do nosso ano, amém? Nós estamos consagrando aqui nesses 12 dias, nós estamos fazendo o que a palavra de Deus está dizendo lá em Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11. Não vai ser esse texto que eu vou ler, mas foi o texto que o Senhor colocou no meu coração hoje, enquanto eu estava ali adorando. Romanos capítulo 11, verso de número 16, diz o seguinte: e se forem santas as primícias da massa, igualmente será santa a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos os serão. Isso é o que nós estamos fazendo aqui durante esses 12 dias. Nós estamos santificando o primeiro mês ao Senhor, para que o restante do nosso ano seja abençoado. Você crê nisso? Você crê que nesses 12 dias o Senhor fará coisas extraordinárias na sua vida, que você vai ouvir e você vai viver coisas sobrenaturais em Deus, para que você tenha um ano abençoado e santificado pelo Senhor, porque você está fazendo o quê? Santificando as primícias, amém? Falar em santificar a primícia, agora eu quero que você abra comigo no texto que eu quero ler aqui, Josué. Os nossos cultos, irmãos, eles vão ser bem dinâmicos nesses dias aqui, viu? Nesses 12 dias os nossos cultos eles vão ser bem dinâmicos. Josué capítulo 6, nós vamos ter 2, 3 louvores no máximo, uma palavra breve de dízimo e oferta, depois nós vamos ouvir a palavra e nós vamos fechar com oração, para que Deus possa operar na sua vida, dentro de cada área que nós vamos trabalhar aqui. Nós vamos pedir para que o Senhor faça grandes coisas no ano de 2026 em todas essas áreas da nossa vida. Talvez a área que nós vamos abordar hoje, você não tenha problema nela, mas todas essas áreas precisam ser consagradas a Deus, para que você não tenha. Agora pode ser que aquilo que nós vamos trabalhar hoje, ou dentro desses 12 dias, seja algo que você tem muita dificuldade. Você sabe o que o Senhor quer fazer? O Senhor quer operar, o Senhor quer libertar, o Senhor quer curar, o Senhor quer preparar você, para que você viva o sobrenatural dele, amém? Não dá para construir nada no meio do entulho. Então você precisa entender o seguinte: Deus trouxe você aqui e vai trazer ao longo desses 12 dias, que nós vamos tirar tudo aquilo que impede a gente de construir e edificar algo poderoso no Senhor, amém? Glória a Deus. Olha o que diz lá Josué capítulo 6. Eu quero ler a partir do verso número 15. O povo entrou na terra prometida, e a primeira cidade que eles vão conquistar, qual que é? Jericó. Às vezes vocês não respondem por causa do medo de errar. Eu entendo isso, gente. Fica tranquilo. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Às vezes a gente é pego de surpresa. E aí, Deus deu uma ordem para o povo, com relação a Jericó. Jericó, qual cidade que foi, que o pessoal conquistou? Primeira. Jericó foi a primeira, amém? Olha o que Deus está dizendo para o povo, a partir do verso número 15. Ele falou, rodeiem, tal, e ele vai dizer assim: no 7º dia, madrugaram o romper da manhã, e da mesma maneira rodearam a cidade 7 vezes. Somente naquele dia rodearam a cidade 7 vezes, porque eles estavam rodando uma vez a cada dia. Nesse dia a ordem de Deus era para eles darem 7 voltas. E aconteceu que na 7ª vez, quando os sacerdotes tocaram as trombetas, Josué disse ao povo: gritem, porque o Senhor está entregando a cidade a vocês. Presta atenção nisso agora. Porém a cidade será
condenada. Ela e tudo que nela houver, somente ficará viva Raabe a prostituta e todos os que estiverem com ela em sua casa, porque escondeu os mensageiros que enviamos. Quanto a vocês, cuidem para não ficar com nenhuma das coisas condenadas, para que não acontecer que depois de as terem condenado, vocês as tomem para si. Neste caso, tornariam maldito o arraial de Israel e trariam confusão a ele. Porém, toda a prata, ouro e utensílio de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor e irão para o seu tesouro. Assim o povo gritou e os sacerdotes tocaram a trombeta. Ao ouvir o som da trombeta, o povo gritou com toda força e as muralhas ruíram e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, a tomaram. Destruíram totalmente ao fio da espada tudo o que havia na cidade, tanto homens quanto mulheres, tanto jovens quanto velhos, bois, ovelhas e jumentos. Qual era a ordem que Deus tinha dado para o povo? A primeira cidade é o dízimo de vocês, a primícia de vocês. Não toquem em nada, tudo é meu. Mas teve um sujeito, engraçadinho, que tomou algumas das coisas da cidade, falou assim, não podemos ficar sem levar alguma coisa, e levou alguns bens, e escondeu na sua tenda. Aí, eles foram para a segunda cidade. Lembra qual que era a segunda cidade? Dá um beliscão no seu irmão aí. Ai era uma cidade pequenininha. Porém, eles separaram um grupo e foram até Ai. Nem foram com o exército todo, porque só um grupo pequeno de soldados já seria suficiente. Perderam, 30 e tantos morreram, acho que 36 ou 37. Josué ficou indignado e disse assim, Deus, o que aconteceu? Estava tudo na nossa mão, a gente agora está na terra prometida. Terra prometida é mana, leite e mel, é só bênção, sim ou não? Depende. Se você pôr a mão no que não é seu, você vai se lascar até na terra prometida. Entendeu? Então, fizeram tudo lá e descobriram quem era, puniram o sujeito e toda a sua casa, e o Senhor então deu Ai a eles numa segunda batalha. Então, irmãos, qual que é o princípio que a gente aprende aqui? Se a gente santifica a primícia, todo o resto é santificado. Se você não santifica a primícia, o resto não será santificado. Simples assim. Então, nesse espírito de santificação, desses 12 dias de jejum e oração, nós vamos aqui consagrar ao Senhor os nossos dízimos e ofertas. Você que trouxe, um conselho a você, talvez você tenha um valor separado aí. Eu faço isso, eu tenho um valor mensal que eu deixo separado para oferta, e eu divido isso nos cultos em que nós temos. O que você faz? Ao invés de dividir em 4, divide em 16 agora, mas não deixe de trazer todo dia algo na presença do Senhor. Não chegue diante do Senhor sem uma semente. Amém, querido? Isso não tem a ver, isso tem a ver com o seu coração, não tem a ver com a quantidade, a qualidade daquilo que você está trazendo ao Senhor. Então nós vamos agora fazer isso, e eu quero pedir para você fechar os seus olhos aí, assentados mesmo. Pegue aí o seu dízimo, a sua oferta, você que o trouxe. Você que vai fazer aí os nossos canais digitais, coloca aqui, Rafael, o QR Code, e nós vamos, em nome de Jesus, ofertar ao Senhor nessa noite, depois que nós orarmos. Amém? Glória a Deus. Pai querido e santo, eu te dou graças a Deus, porque o Senhor tem nos dado o privilégio de reconhecer o Senhor nas nossas finanças. E nós, ó Deus, temos o privilégio de ser participantes daquilo que o Senhor está fazendo na terra através dessa igreja. Que o Senhor, ó Deus, prospere o teu povo, que 2026 seja um ano de tanta prosperidade que o teu povo não vai entender nada, porque além do resultado do trabalho das mãos deles, o Senhor superabundará aonde eles não trabalharam.
Porque quando esse povo entrou na terra, Pai, eles habitaram casas que não construíram, colheram frutos de lavouras que eles não plantaram, e nós sabemos que tudo isso é fruto da Tua graça que é sobre nós. Então recebe, ó Deus, a nossa oferta, recebe como louvor e adoração ao Senhor, em nome de Jesus eu oro e lhe agradeço, amém e amém. Glória a Deus. Você pode trazer aí, você que trouxe, em nome de Jesus. Toda a terra será cheia do conhecimento da glória de Deus. Cadê Rafa? Quer code aqui, Rafa? Bota o negócio e deixa aí, Rafa. Enche a terra ao som da tua igreja, toda a terra será cheia do conhecimento da glória de Deus, como as águas cobrem o mar. Enche a terra ao som da tua igreja. Aleluia. Abra a tua Bíblia comigo no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 15. Hoje nós vamos tratar aqui sobre vida espiritual. Amém? Quer ter uma vida espiritual sobrenatural? Quantos querem aqui em 2026? Viver experiências com Deus gloriosa? Amém? Irmãos, eu tenho pedido muito isso. Fala, Deus, deixa eu viver coisas extraordinárias no Senhor, Pai. Eu sei que a gente tem a nossa vida ordinária, ela não pode faltar. Nós precisamos orar, nós precisamos ler a Bíblia, nós precisamos buscar a Tua face, precisamos jejuar. Mas, Pai, por favor, que eu possa experimentar coisas extraordinárias no Senhor. Essa tem sido a minha oração, irmãos. Esse tem sido o desejo do meu coração nesses dias. Eu sei que o Senhor está levantando um povo que tem a mesma fome e a mesma sede, amém? Neste lugar aqui eu sei que o Senhor está levantando um povo que tem a mesma fome e a mesma sede. E aqueles que têm fome e sede, a palavra de Deus diz que serão saciados. Amém? Glória a Deus. Verso de número 5. O texto vai falar da videira e dos ramos. João 15, 5. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Amém? Curva a sua cabeça, vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra, te bendizemos, ó Pai, pela tua bondade, pela tua graça que é sobre nós. Senhor, hoje nós estamos iniciando uma série de 12 mensagens, que vão abordar 12 áreas da nossa vida, e a nossa oração, Senhor, é para que o teu Espírito fale conosco, e por meio, ó Deus, da tua voz, nós possamos ter discernimento, para fazer aquilo que for necessário, para agir, para que a nossa vida, nessas 12 áreas, seja, ó Deus, vivida de forma sobrenatural na Tua presença. Que o Senhor possa falar conosco, que o Senhor possa tocar os nossos corações, que o Senhor, meu Deus, possa falar ao Teu coração, ao nosso coração de forma gloriosa, é o que nós te pedimos. Derrama sobre nós graça do Teu Espírito Santo.
Derrama sobre cada um dos ministros, ó Deus, que se achegará a este altar e que vai, ó Pai, ministrar uma das palavras que o Senhor nos entregou. Que o Senhor possa usar cada um de forma gloriosa e de forma poderosa. É assim que eu oro e agradeço no nome santo de Jesus, e o povo de Deus diga amém. Glória a Deus. Meu tablet está travado aqui, até agora não conseguiu abrir o... Estou colocando a minha aqui para ver se abre. Glória a Deus. Confesso aos irmãos que eu estava com uma outra mensagem no meu coração. Até hoje pela manhã, até falei com o Oscar, né? Oscar, tira o título, porque eu vou falar sobre outra coisa. Mas aí, Oscar, o Espírito falou assim: não, você vai falar sobre isso. Raízes profundas, frutos visíveis. Então o tema dessa mensagem hoje é raízes profundas, frutos visíveis. Todos nós queremos ter uma vida espiritual abençoada. E todo cristão, ele passa por um processo de crescimento até que ele alcance a estatura de varão e de varoa perfeita. Nesse espaço de tempo entre uma coisa e outra, o crente ele está dando frutos. Às vezes, os frutos não são bons. Às vezes, os frutos são bons. O fato é que há um caminho a ser percorrido até que nós alcancemos maturidade. São os frutos da maturidade, os frutos que mais causam impacto no reino de Deus. Eu quero hoje falar com você a respeito desse processo, para que a gente entenda como, quando a gente está com as raízes bem fortalecidas espiritualmente, quando as nossas raízes estão profundas em Deus, a qualidade dos nossos frutos abençoam muitas pessoas. Não é assim com uma árvore? Nós tínhamos aqui fora, irmão, nós temos, né, um pé de mamão. Quem já viu o pé de mamão aqui fora? Esses dias eu acho que um raio atingiu um deles e caiu. O único que estava com fruto, porque os outros já tinham dado fruto, a gente já tinha colhido, e só esse estava com fruto. E aí um raio atingiu, bateu bem quase no meio dele, e ele caiu. Só que tem outros, e aí, quando eu colhi os frutos do mamão, já dei mamão aqui para alguns irmãos da igreja, o fruto é delicioso. Por quê? Porque é uma árvore que já tem um certo tempo, que já tem maturidade. Então, quando nós adquirimos maturidade, os frutos da nossa vida, eles ficam mais docinhos. Sim ou não? E aí, uma das metáforas que a Bíblia vai usar, e Jesus foi quem usou essa metáfora quando ele falou com Nicodemos, é novo nascimento. Então, o novo nascimento é algo que acontece conosco quando nós nos convertemos. Então, Jesus, no diálogo que ele tem com Nicodemos, ele diz assim: Nicodemos, você não vai poder entrar no reino de Deus se você não nascer de novo. E essa expressão de Jesus para Nicodemos, nascer de novo,
novo nascimento, é uma expressão que muitas vezes nós não prestamos atenção. Nós não fazemos ideia da dimensão, da importância daquilo que Jesus está ensinando para Nicodemos, porque Nicodemos, ele não entende. Jesus fala assim: você é mestre, deveria entender, porém não compreende, porque os seus olhos espirituais estão fechados. E às vezes os nossos olhos espirituais estão fechados para a riqueza disso que Jesus está falando com Nicodemos. E por que essa expressão é muito importante para nós, tanto quanto indivíduos, quanto para nós como igreja, como corpo de Cristo? Essa expressão, ela é importante porque entender isso, da maneira como Jesus ali colocou para Nicodemos, nos pouparia de muitas coisas erradas que nós já fizemos, querendo ser quem nós não somos. Quantas vezes, às vezes nós tropeçamos porque nós queremos estar num estágio de maturidade que a gente ainda não tem. Hoje eu vejo muitas pessoas que colocam recém-convertidos para trabalhar em ministérios, e isso é muito ruim. Porque essa pessoa, pensa comigo, irmãos, como é que uma pessoa, que nem o Felipe ali, que está mamando na mãe dele, você bota o Felipe para andar? Às vezes a igreja faz isso, pega uma criança, igual o Fernandinho, que está ainda mamando na Amanda, bota ele em pé e diz assim: vai meu filho, anda aí. O que vai acontecer com essa criança? Ele vai se esborrachar tudo, vai se ferir. É por isso que nós somos a geração em que mais pessoas feridas com a igreja existem, porque nós estamos dando responsabilidades antes da hora para crianças que ainda estão necessitadas de leite. Ou então, o outro extremo, somos pessoas que já estão velhos e agem como criança. Então, se nós entendermos como igreja a importância da expressão que Jesus usa e nós prestarmos atenção, isso nos pouparia muitos erros, porque nós não podemos tentar ser adultos antes da hora, ou não podemos exigir das outras pessoas que se tornem adultos antes da hora. Às vezes nós estamos exigindo de pessoas neófitas coisas que elas ainda não podem nos dar, e isso também é um outro meio de fazer a coisa da forma errada. Porque quando você coloca muita pressão sobre alguém que ainda não está preparado para suportar a pressão, ela vai explodir. Então nós precisamos entender que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para terminar e para completar ela. Então, irmãos, o ponto inicial desse novo nascimento é a nossa conversão, é quando nós nos arrependemos e reconhecemos o senhorio de Cristo sobre as nossas vidas. Aí parte, o novo nascimento parte daí, e nós somos como um bebê, como Filipe, falando espiritualmente. Então a pessoa, quando ela vem à igreja, ou em qualquer outro lugar, e ela reconhece que é pecadora, se arrepende dos seus pecados, entrega a vida para Jesus, ela começa a sua vida espiritual, como um bebê. Mas precisamos entender que esse é o começo da jornada, isso é o novo nascimento, regeneração, nascer de novo. E aí, irmãos, todo recém-nascido, ele precisa de cuidados para que ele possa ter o necessário para o seu desenvolvimento. Isso aqui é só uma introdução. Eu sei que vocês conhecem tudo isso daqui, vocês sabem de tudo isso, mas eu preciso fazer esse alicerce para trabalhar o que eu quero trabalhar com você. Então, uma criança como o Felipe, ele mama, ele faz as suas necessidades, sim ou não, Amanda? Faz, né? Faz as necessidades dele, né, Cléo? Ele precisa tomar um banho, principalmente depois que faz essas coisas. Ele precisa de carinho, ele precisa de proteção. E isso não é diferente com uma pessoa que nasce de novo para o Evangelho. Uma pessoa que nasce
espiritualmente. Ele precisa mamar. O que é a mamadeira dele? É o leite espiritual. É aquilo que Paulo chama de os rudimentos da fé. Paulo chama a atenção dos coríntios, porque ele diz assim: enquanto vocês deveriam ser mestres, vocês ainda precisam que nós ensinemos a vocês os rudimentos, ou seja, os princípios. Então uma criança, ela precisa ser ensinada no básico da fé, nos princípios da fé. É o leite, é dar de mamar para essa criança. No meio do caminho, essa criança faz necessidades também, essa criança espiritual, sim ou não? Às vezes faz. Às vezes o bebê espiritual obra, sim ou não? E ele precisa ser o quê? Trocado, precisa dar um banho nele, sim ou não? É assim, irmãos, que a coisa funciona. Ele faz necessidades, aí a gente dá um banho, limpa ele, deixa ele bonitinho, dá carinho para ele e proteção. Ou a gente reclama. Você reclama pro seu filho, Amanda, quando ele faz isso? Você dá bronca nele e fala assim: moleque sem vergonha, por que você fez isso? É a lei natural do universo, irmãos. Uma criança recém-nascida vai errar, vai fazer caca. Então nós como igreja precisamos estar preparados para acolher, proteger, cuidar, limpar, dar banho. Então assim como toda criança saudável cresce e se torna um adulto, assim também todo crente precisa seguir o mesmo curso. E qual que é o problema muitas vezes conosco? É que isso tem se tornado uma realidade, né? O problema é que essa coisa tem se tornado uma realidade e crentes não crescem e não amadurecem, continuam crianças dando trabalho a vida inteira. Hoje nós temos muitas pessoas dentro das igrejas que não passaram pela primeira fase e ainda necessitam de leite, sendo que elas já deveriam estar muito tempo dando frutos e frutos que permaneçam. Só que o desejo de Deus, irmãos, é que todos nós cheguemos à maturidade, porque é na maturidade que os frutos aparecem e são bons para o proveito daqueles que provam. São os frutos da nossa maturidade que têm bom proveito. Sem raízes profundas não há frutos visíveis. Sem raízes profundas não há frutos visíveis. Os frutos só serão visíveis quando as nossas raízes forem profundas. Olha o que o verso 16 desse mesmo capítulo 15 vai dizer: não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu escolhi vocês e os designei para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneçam, a fim de que tudo o que pedirem ao Pai em meu nome lhe será concedido. Deus dá tudo à criança ou não? Você como pai, tudo que seu filho pede você dá? Tem pai que dá, vai se lascar. Se você quiser criar um filho ruim, dá tudo que ele te pede. Deus está dizendo que foi eu que escolhi vocês para que vocês vão e deem fruto, e o vosso fruto permaneça. Quando vocês derem fruto que permaneça, vocês podem pedir o que vocês quiserem. Sabe por quê? Porque agora vocês não vão pedir segundo a carne, vocês vão pedir segundo o Espírito. E pedir segundo o Espírito é pedir de acordo com a vontade de Deus. Então só é possível dar frutos que permaneçam no tempo da maturidade. Esse ano aqui, eu me comprometi a ler pelo menos 2 livros por mês. E eu estou no segundo livro agora, terminando ele, um livro que fala de liderança, né? As fases da vida de um líder. E o autor desse livro, ele vai dizer que um líder ele passa por 5 fases, e essas 6 fases do líder é muito parecida com as fases que os crentes passam. E aí ele vai dizer que
todo mundo passa por essas 6 fases. Primeira, a fase dos fundamentos. Segundo, a fase do crescimento interior. Terceiro, a fase da maturidade no ministério. Quarto, a maturidade na vida. E aí, nem sempre isso acontece nessa ordem, porque uma pessoa pode vir a conhecer a Cristo já sendo uma pessoa madura na vida, né? De uma idade já avançada. 5, convergência, eu vou explicar o que é isso. E 6, celebração. Então essas 6 fases, normalmente elas acontecem seguindo um curso, mas não necessariamente como eu falei para vocês. E aí o que é o fundamento? É um solo seguro para que essa pessoa possa caminhar. Todo crente, ele precisa de um terreno seguro para que ele possa caminhar. Quando os seus filhos pequenos começarem a andar, você não vai colocar ele para subir montanha. Você vai colocar ele para ir num terreno o quê? Plano. Para quê? Para que ele possa aprender a caminhar. Você não vai pôr ele para subir montanha ou para andar no meio de espinho. Então, nessa fase é onde muitas coisas começam a fazer sentido para nós. Às vezes você sabe que não morreu aquele dia porque Deus poupou a sua vida, porque tinha um plano com ela. Às vezes Deus colocou alguém no teu caminho, e aquela pessoa que Deus colocou no seu caminho, ela foi fundamental para que coisas acontecessem na sua vida, seja de boa para te ajudar, ou seja de ruim para te levar para o caminho que você está hoje. Deus tem os seus planos, Ele tem os seus enviados, sim ou não? Ele vai colocar pessoas no nosso caminho para levar a gente para onde Ele quer que a gente vá. Então nessa fase, outras coisas não vão fazer sentido nenhum. Deus vai fazer pedidos para nós que nós não vamos entender agora, mas lá na frente, no tempo da maturidade, nós vamos entender por que Deus me tirou desse lugar, por que Deus me tirou dessa amizade, por que Deus me tirou desse relacionamento que eu sofri tanto, e eu chorei, e eu não sei o que, e aí lá na frente Deus vai te falar, tá vendo por que você não ficou com aquele incircunciso? Porque eu tinha algo melhor para você, porque o que eu reservei para você é algo maior. Os meus planos com relação à sua vida são mais altos do que os seus. Só que enquanto nós estamos ainda nessa fase, nós não entendemos muitas coisas que acontecem com a gente, mas lá na frente nós vamos descobrir. Aqui entendemos porque Deus nos guardou, porque tal pessoa cruzou no nosso caminho. Vivemos nessa fase muitas experiências sobrenaturais com Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus está fortalecendo a nossa fé, colocando fundamentos sólidos pelos quais nós possamos caminhar com segurança. Então essa é a fase de fundamentos, de se criar fundamentos. Por quê? Porque nós estamos conhecendo um mundo novo. O mundo espiritual é outro mundo. Nós somos crianças colocadas num mundo, e agora nós precisamos aprender a andar nesse mundo, e Deus está nos ajudando. Depois vem a segunda fase, que é a do crescimento interior. Aqui, irmãos, as nossas convicções, as nossas crenças, nossas ideologias, elas vão sendo moldadas pelo Evangelho. Essa é uma fase de muitos conflitos internos pelos quais nós passamos, para que nós possamos descobrir a vontade boa, perfeita e agradável de Deus, que nem sempre vai se parecer com a nossa. E aí nós estamos ali nessa luta interior. O povo que saiu da escravidão do Egito, agora precisava aprender a ser livre. Então você imagina um povo que era mandado, agora ele precisa fazer da sua liberdade, agora ele precisa decidir o que ele vai fazer. Então antes eles eram ordenados, eram escravos, não tinha vontade. Agora eles têm todas as possibilidades, eles são livres. E agora? Eles precisam começar a aprender a viver com liberdade. Então agora que eu tenho liberdade, eu preciso aprender a lidar com isso, e isso gera conflitos internos. Sabe por quê, irmãos? Porque nem sempre o que nós queremos fazer é o certo a se fazer, e o que não queremos fazer é o que fazemos.
Romanos capítulo 7. E aí quando você vai ver, você fez e você fala, ai, eu não podia, eu não devia. Quando você vê, você falou, e aí você vai, ai meu Deus. Irmãos, crescer dói. Para alcançar o novo, é preciso deixar o velho. Não tem aqueles caras que compram tênis, eles namoram, eles cuidam. Aí o pé cresce, eles ficam com o tênis lá guardado, porque eles não querem dar para ninguém, porque eles acham que um dia o pé deles vai voltar para trás. Tem gente assim ou não? Sim ou não? Tem. O cara não quer crescer. A gente precisa entender que crescer também é perder. Crescer também é doer, porque se não doer, não cresce. Se não perder, não avança. Então, irmãos, existem lugares, existem coisas que já ficaram para trás, eis que tudo se fez novo. Tem coisa que não serve mais, eu preciso deixar para acessar a próxima fase. Senão eu vou ficar na mesma fase a vida toda. Aí vem a fase da maturidade no ministério. Então quando você já convive melhor consigo mesmo, já se resolveu em algumas questões, agora você entendeu o seguinte, que você não vai desviar mais, que você é crente. Então eu sou crente, esse negócio é o que eu quero para a minha vida, Deus, é Jesus. Aí você tira um pouco o holofote da sua vida, e você começa a colocar o holofote na vida dos outros. Então você vai para o ministério, porque o ministério é o lugar onde você vai servir pessoas dentro da igreja. E a vida do ministério vai te ensinar muitas coisas. Agora que eu não me ocupo mais só de mim mesmo, e eu entendo que Deus me salvou para as boas obras, então vamos trabalhar. E o ministério é a forja do crente, irmão. O ministério é onde o crente é forjado. O ministério é onde o crente vai ser testado e desafiado ao crescimento, ou então ele vai desertar logo. Então quando ele começa a lidar com gente, e ele começa a ver, pô, mas você é crente, você está falando mal de mim, mas você é crente, você está me dando bronca, você é crente, você foi estúpido comigo, você é crente, você fez isso. É aí onde nós vamos começar a discernir uma coisa. Ou nós somos maduros para não nos ofendermos mais, ou então nós não vamos conseguir levar esse negócio para frente. E nós vamos ter que largar e deixar esse negócio no meio do caminho. Por quê, irmãos? Porque Jesus, Ele nos ensinou, através daquele texto da moça que foi pega em flagrante adultério, que todos nós somos pecadores. E que nós não somos juízes uns dos outros. E que nós vamos errar uns com os outros. Faz parte do crescimento. O ministério e a igreja é aquilo que a palavra diz que é ferro afiando ferro. Então, essa fase é a fase onde nós vamos trabalhar no ministério, nós vamos amadurecer, porque a gente entende que ninguém serve a Deus sozinhos. Porque nós fomos criados para o relacionamento e não tem nada melhor do que o ministério para nos ensinar isso. Então, o ministério é esse lugar onde o machado é amolado e o nosso ego é testado constantemente. Porque o sucesso no ministério também é um teste para nós. Quando você está fazendo as coisas e as coisas estão indo para frente, estão prosperando, estão evoluindo, está dando certo, aí é onde você vai ser forjado também no seu caráter. Por quê? Porque vai decidir se você é alguém que o sucesso precisa ser algo fundamental para a sua continuidade, ou se você precisa ser aprovado e aplaudido e tudo, ou se você está tudo bem caminhar sem isso. Então, o sucesso, ele traz consigo muitas tentações, mas o que a gente precisa fazer? Precisa superar essas tentações, vencer para quê? Para poder acessar a próxima fase. Então, irmãos, a vida cristã é um teste constante. Deus está o tempo todo nos forjando, nos testando, para ver até onde Ele pode nos entregar responsabilidade.
Aí, depois que nós avançamos nisso, nós somos bons obreiros, que não nos ofendemos mais com nada, que amamos a Deus, e nada é capaz de desviar o nosso olhar, o nosso foco do Senhor. Aí vem uma outra fase, que é a fase da convergência. Olha como é interessante isso. O que é a convergência? Agora você já aprendeu a lidar com as suas emoções, você já aprendeu o seu temperamento, quais são os seus pontos fracos, os seus pontos fortes, você já se conhece melhor, você conhece as pessoas melhor, como você tem que lidar com as pessoas de uma maneira melhor, seguir a paz com todos e a santificação. E aí você começa a unir esse crescimento interno pessoal, essa maturidade no ministério, com as habilidades que Deus te deu. Essa fase é onde todas as coisas cooperam para o bem. É onde, Camila, você já entendeu para que Deus te chamou, quais são as suas habilidades, os seus talentos. Você já aprendeu a lidar com as crises do ministério, com as dificuldades do ministério, e nada disso foi capaz de parar você. Então aqui, você tem unido as suas habilidades naturais e as espirituais, e todas essas áreas elas vão se convergir para que você possa desfrutar do potencial máximo no seu trabalho ministerial. Sabe a sensação que dá nessa fase aqui, irmãos? É assim, ó. Cara, eu me matei a vida toda, trabalhava igual um cavalo e não tinha, o resultado era esse. Nessa fase aqui, você não é mais, você não abraça mais o mundo, você é mais assertivo, você é mais experiente. Sabe o Ronaldo quando veio para o Corinthians a segunda vez? Ele veio cheinho já, né? Vocês lembram disso? Quem é corintiano lembra disso aqui. Ronaldo fenômeno, sempre foi fenômeno. Só que ele veio para o Corinthians e ele já estava meio cheinho. Aí o pessoal falava, será que vai? Será que não vai? Será que vai? Será que não vai? Foi, por quê? Porque ele, como jogador mais experiente, ele não ficava correndo igual um louco, que nem era quando ele era menino. Ele agora se posicionava melhor. Ele agora jogava com mais consciência, porque ele sabia o potencial dele, sabia as fraquezas dele. Então, quando você adquire uma maturidade nessa área de convergência, você começa a trabalhar menos e ter mais resultado, porque o seu trabalho é direcionado e focado e produz mais frutos. Então, é por isso, irmãos, que o tempo da maturidade, ele é poderoso, porque faz com que os nossos frutos sejam frutos bons e permanentes. É aqui que os frutos que permanecem aparecem, porque são mais frutos, não são mais frutos da imaturidade, mas frutos da maturidade, dado no tempo certo. Olha o que o salmista no Salmo de número 1 vai dizer, Salmo 1:3, olha isso aqui. Ele, o justo, né? É como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folha não murcha, e tudo o que ele faz será metade do que ele faz, 70% do que ele faz, não, tudo. Sabe por quê? Porque ele não faz mais nada segundo a carne, ele não faz mais nada para satisfazer o umbigo dele, ele está alinhado, ele está plantado junto ao ribeiro de água, junto à fonte, e ele não faz mais segundo a vontade dele ou dos outros, agora ele trabalha segundo a vontade de Deus, e por isso que tudo que ele faz, mesmo que seja menor e menos do que era no início, vai dar mais fruto. Por quê? Porque ele está alinhado, ele está ligado na videira, e na videira, quando você está ligado na videira, você dá fruto, e fruto que permanece. Eu comi um slide, irmãos, puxa vida, que pena, porque esse slide ele falava do fruto dado na árvore nova,
imatura. As características do fruto. Tinha um slide, eu não sei o que aconteceu, que na hora que eu fui fazer lá a apresentação, ele sumiu. Mas é interessante, eu vou passar para vocês lá no grupo da igreja, depois vocês veem. É um slide só. Que ele falava que no tempo errado, no tempo quando a árvore é nova, ela está nos primeiros anos, ela até dá fruto, mas o fruto ele não é com o mesmo sabor, com a mesma qualidade, mas ele dá fruto. Então por isso que esse texto de Salmo aqui está falando que tem uma estação, é nessa estação da maturidade, onde as coisas estão convergindo, onde você já alcançou um nível de maturidade espiritual em Deus, que vai fazer com que você produza frutos, que todo mundo à sua volta vai experimentar e vai conseguir se beneficiar disso. O último passo é a celebração. A celebração é onde nós estamos felizes em fazer uma parceria com Deus na salvação do mundo. Então aqui você já não faz mais as coisas que você faz para mostrar resultado para ninguém. Você não faz mais as coisas que você faz por dinheiro. Não é o dinheiro que te move, não é a aprovação ou a desaprovação das pessoas que te move nessa fase. Você está feliz, sabe por quê? Porque você sabe que o que você está fazendo é parceria com o seu Deus para a salvação do mundo. Aonde o trabalho não é mais fruto de ter que dar resultado ou de cumprir uma obrigação, mas um privilégio de fazer parte. Olha o que 2 Coríntios capítulo 5, versos 19 e 20 vai dizer. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo e nos encarregou da mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Olha que coisa linda. Nós somos agora parceiros de Deus com Cristo, como embaixadores, espalhando o apelo de Deus às pessoas do mundo. Olha que coisa linda isso, irmãos. Então, qual que é a minha oração e o meu desejo? Eu sei que é o desejo do coração de Deus para cada um de nós, que todos nós alcancemos maturidade espiritual. Mas para que nós possamos alcançar maturidade espiritual, nós precisamos entrar no processo. E nós, irmãos, precisamos aprender a passar as fases. Não dá para ficar na fase eternamente, não dá para ficar no mesmo lugar eternamente. Porque o desejo de Deus é que vivamos um processo de constância espiritual que nos levará ao amadurecimento, porque é o que nos fará produzir frutos que permaneçam. Os frutos dados na juventude são bênção. Nós não podemos desprezar o começo. Josué ele não seria o conquistador de Canaã se não tivesse sido jovem, sedento, que ficava na tenda quando Moisés ia embora. Ele ficava lá para pegar o restinho da glória de Deus que estava na tenda. Vocês lembram disso? Êxodo 33. Moisés entrava na tenda da congregação, falava com Deus face a face, a glória de Deus descia, Deus falava com Moisés, depois Moisés se retirava, lá na porta da tenda, meio que fazendo assim, ó. Lembra, sabe quando a sua esposa está fazendo a calda do bolo? E aí fica aquela, ela coloca tudo e fica só a forma com... É o tabernáculo quando Moisés saía. Aí o Josué ficava lá na porta. Por quê? Porque a Bíblia diz que ele era apaixonado pela presença de Deus. E foi ele, irmãos, não Moisés, foi ele, Josué, que Deus conduziu e levantou para conduzir o povo para entrar na terra prometida. Se ele não tivesse sido o ajudante de Moisés, o aprendiz humilde, ele não teria sido
o conquistador de Canaã. Mas só pode dar frutos, ele só pôde dar frutos para Israel, porque nutriu uma vida de permanência e diligência em sua vida com Deus. Ele não esmoreceu quando os outros desistiram, se manteve firme à promessa que recebeu. Isso é o que Deus espera de cada um de nós. Que nós possamos viver o processo, até que cheguemos à estatura de varões e varoas perfeitos, para cumprir a boa obra que Ele colocou em nossas mãos, com alegria e celebração.